Se eu te perguntasse a função de um relógio, você saberia dizer. A função de um apagador, você saberia dizer. A função de uma torneira, você saberia dizer. E quais são as funções da linguagem? Algo abstrato que merece atenção. Você vai entender algo novo hoje. Fica até o final que você não vai se arrepender. Bora lá! Salve, meus queridos, bora lá, funções da linguagem. Se você não assistiu o vídeo Elementos da Linguagem, sugiro fortemente que o assista, porque ele é a base para você entender esse. Posso dizer facilmente que cada função dessa tem uma ligação com algum elemento que foi dito lá. Então, mais do que nunca, é necessário que você tenha esse conhecimento. Vamos lá, eu falei sobre os elementos da linguagem no vídeo passado, que são 6, que é o emissor, receptor, a mensagem, contexto, canal de comunicação e o código. E hoje nós iremos falar das funções da linguagem, que são 6 também. Nós temos aí a função referencial. O que é a função referencial? Eu nunca nem vi. É aquela função que está preocupada com a mensagem de maneira que ela seja claríssima. Uma mensagem direta, objetiva. Eu posso colocar a função referencial fazendo ligação com a mensagem? Sim, mas em grande parte das coisas ela é mensagem barra contexto. Então ela também está muito ligada ao contexto. Você vai entender o porquê. A função referencial ela está muito presente em textos jornalísticos. Então ela vai passar mensagem direta e clara para vocês. Olha só, no final da aula eu vou dar um exemplo do que seria a diferença entre uma função referencial e a função poética, que vai ser a última que eu vou falar. E ela também está ligada totalmente à mensagem. Então a função referencial é uma função que traz a mensagem de maneira direta, objetiva, sem rodeios. Passa a informação, ponto, acabou. Segunda função da linguagem aí é a função emotiva. O que é isso? Emotiva, eu posso fazer um paralelo ali. Emoção, emissor. Ela está relacionada diretamente a com quem fala. A quem fala a mensagem. Então ela vai transmitir a mensagem. Se você viu o vídeo de interjeições, você vai entender. Vai passar as emoções de quem está falando. Então um xingamento poderia ser função emotiva, uma expressão de dor, um ai, um oi. Poderia ser uma mensagem com uma função ali emotiva. E eu posso trazer outro exemplo, o diário, né? O diário, quando ele não fala só sobre as coisas do que aconteceu, ela também está falando ali do que a pessoa sentiu naquele dia, de como ela estava e tal. E isso também vai, por exemplo, desabafo. Quando a pessoa vai te desabafar com você, chega aqui e começa a chorar, ai meu Deus, não sei o que, e chora, aí começa a escatarraça em seu braço, e você, não, tá bom, é isso mesmo. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa totalmente sem sentido, mas não, é isso mesmo, tá? Porque o que interessa é o emissor. Função emotiva, o que interessa é o emissor, é a emoção do emissor. Deu para entender, né? Vai expressar suas dores e tal. Outro exemplo fácil para você entender. Quando eu falo de função emotiva, se eu fosse pegar o exemplo da função referencial, eu poderia falar: animais sofrem maus tratos diariamente. Se eu fosse pegar a mesma informação e colocar um pezinho aqui na função emotiva, eu poderia colocar: infelizmente, os animais sofrem maus tratos. Tristemente, os animais sofrem. Eu estou colocando a minha emoção. Isso daí também está relacionado até mesmo na produção de redação, mas isso é tema para outro vídeo. A terceira função. Existe uma função chamada conativa ou apelativa. Essa função, a função dela é persuadir, ou seja, o objeto dela é o receptor. Então, como assim? Como não entendi? Propagandas e comícios e discursos de políticos. Quando alguém quer te vender, te passar alguma coisa, te passar uma proposta, essa é a função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa, ela vem com essa ideia de propaganda mesmo. O que importa é aquele que está ouvindo. Vamos lá, eu até comento isso aí na sala de aula. Não interessa se você usa ou se você não usa, se você veste ou se você não veste. O que interessa é o receptor. Às vezes eu falo assim, pensa só, imagine que normalmente eu faço o oposto. Eu pego um rapaz, um aluno e falo: imagina que você vai vender maquiagem. Você vai
colocar você mesmo ali para vender? Normalmente não, porque quando eu pergunto para as alunas, para as meninas em questão, eu falo: você se sente mais confiante ouvindo sobre maquiagem de um homem ou de uma mulher? 100% das minhas alunas falam de uma mulher, uma pessoa que usa o negócio, sabe o que é e vai entender melhor para passar para você. Ela representa mais, ela vende mais. O que importa não é o que você acredita, é o que a pessoa quer ouvir. Função conativa é isso, é propaganda. E eu pego o oposto, aí eu inverto a situação, né? Às vezes eu falo assim, vamos pensar os comerciais aí de bebida, por exemplo. Você vai ver o quê? Verão, sol, futebol e, na maioria das vezes, aí mulher. É isso que chama a atenção desse público. Então, independente se isso te atrai, o que importa não é você, não é o emissor, é o receptor. Você vai persuadi-lo, você vai mostrar que a mensagem que você está passando, ela tem essa função de ser agradável para ela, de ser benéfica para ela, né? Nos anos aí 90, começo dos anos 2000, digas de passagem, as televisões elas fechavam. Não sei se você é dessa época, a gente estava assistindo um Sábado Animado, parava para ficar passando coisa da Polishop aí e tal, uma chatice do cão. E é pura, simplesmente função conativa, que é propaganda e discurso de político. Se você entender isso, entendeu legal. Função fática. O que é fática? Ei, aqui ó, presta atenção. Tá ouvindo? Ei, isso é função fática. Função fática ela tem como base, não só como base, mas o principal dela ali é o canal de comunicação. Então o que importa para a função fática é começar uma conversa, vamos colocar conversa, manter a conversa e finalizar. Exemplos: alô, ei, tá ouvindo? Eips, ou tchau, até logo. Ele está totalmente ligado com o canal de comunicação. Entendido aí? Próximo aí. Função metalinguística. Essa é meio estranha o nome, mas ela não é difícil de entender. A metalinguística está ligada ao código. Então assim, o código é o que? É a língua. Então, como é que eu poderia dizer que seria a língua explicando a própria língua? A língua falando da própria língua. Eu vou pegar outro exemplo que eu já falei com os meus alunos aqui. Vou pegar a capinha aqui. Você tá com o celular, certo? Quando você tá com o celular, eu falo para eles assim: imagina que você tá tirando uma selfie. Aí ele vai e faz assim: qual é o foco da fotografia? Aí ele fala: sou eu. Então, o foco é o emissor. Você está emitindo a foto, que o foco é você mesmo. Fala, agora aponte o seu celular para a sala. Quem é o foco? O foco são eles. Então o foco é o receptor. Eles estão recebendo a foto, você é o emissor e eles são o alvo. Agora, imagine que você tem um segundo celular. Você está com esse segundo celular aqui, você está com o outro celular aqui e você está fotografando a tua própria selfie. Quem é o foco aqui? De um deles é você. E do outro é o ato da fotografia. Quando eu falo o ato da fotografia, você está registrando a fotografia. É igual as pessoas que se fotografam no espelho. Elas tiram fotos no espelho. Além de elas estar tirando fotos dela, elas estão registrando o momento que elas estão fazendo isso. Se nós fôssemos pegar isso aí no âmbito artístico, tem um pintor que é o Diego Velázquez. Diego Velázquez, ele fez um quadro, né, pintando umas meninas. O nome do quadro é As Meninas. E aí no quadro, ele fez o quadro, né, pintou as gurizinhas lá, e ele fez ele pintando o quadro também. Nesse ponto, eu poderia colocar, para ficar mais fácil o entendimento, como uma função metalinguística. Ele está se colocando ali como um objeto a ser mostrado. Ele faz parte agora da mensagem. O pintor faz parte da pintura. Então, onde eu vou encontrar a função metalinguística? Gramáticas, dicionários, manuais da linguagem, onde a língua está explicando a própria língua. O objeto da mensagem é a língua, e você utiliza a língua para explicar a língua, certo? Eu acho que ficou bem claro aí. E por fim, a poética. Função poética. A função poética, o nome já é bem sugestivo. Ela está focada na mensagem. Não apenas na clareza da mensagem, mas na estética, na beleza dessa mensagem. O quão melhor for essa mensagem, mais interessante é para essa função. Posso colocar aqui a poesia, propriamente dito. Aí nós podemos fazer um paralelo entre literário e não literário. Nesse ponto, olha só, lembra da função referencial que eu falei lá no começo do vídeo? Então, eu falo com meus alunos assim: fulano,
descreve pra mim o que é uma lágrima. E aí eles falam assim: é uma água salgada que sai do olho, é uma água que sai do olho, é um líquido que sai do olho. E isso eu pergunto pra eles: é literário ou não literário? Eles falam: é não literário. Se fosse colocar nas funções da linguagem, é rápido e direto. Se nós fôssemos pegar aí em toda a questão química, do quanto de sal tem, o quanto de água tem, isso daí estaria ainda como uma função referencial, porque ela é objetiva, ela é clara, ela é direta. Aí eu pego o que eles entendem também. Eu pego assim, quando o Mano Brown lá falou sobre o que é uma lágrima, ele fala assim: o que é e o que é. Clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta. Na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança. E ele continua: pode ser calor da flor, vermes ondantes no espinho da flor, qual é que você ama e tal. Ele fala isso de maneira poética ou não? É literário ou não literário? É literário, é poética. Ele está pensando na beleza ali da mensagem. É literário, ele está pensando na beleza da mensagem, na estética da mensagem. Então eu tenho a poesia, a própria literatura em si, está pensando na beleza, na estética da coisa, certo? Deixa o seu comentário o que você achou, porque na faixa e você tem essa liberdade. Essa aula ela fica completa se você entender o que são os elementos da linguagem. Dá um confere que vai ser muito útil para você, meu nobre. E foi!